Queridos, na última exposição que nós fizemos no culto de ceia passado, no mês passado, nós fizemos a exposição do prólogo dos 10 mandamentos, fizemos a exposição do verso 2 do capítulo 20 de Êxodo. Nós, nessa exposição desse prólogo, lemos o texto que fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E esse texto, ele é a introdução para aquilo que nós chamamos de decálogo, dos 10 mandamentos, as 10 palavras. O contexto em que esses mandamentos foram dados, o contexto desse texto que nós lemos na semana passada, é um contexto de aliança, é um contexto no qual Deus havia se apresentado agora como o redentor daquele povo. Ele havia liberto aquele povo do Egito, havia tirado aquele povo com o braço estendido e com mão poderosa do Egito, e havia os conduzido até a península do Sinai, até a beira do monte Sinai. E na beira desse monte Sinai, então, Deus agora se apresenta para aquele povo para fazer uma aliança com eles. Ele está agora querendo estabelecer uma aliança, e ele vai dar para aquele povo os termos dessa aliança. É muito interessante, porque algumas pessoas elas acreditam que os 10 mandamentos são uma coisa que não é tão importante assim, é uma coisa do Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos para o contexto em que os 10 mandamentos foram dados, há algo muito, muito impressionante ali, porque o contexto no qual os 10 mandamentos foram dados, ou essas 10 palavras, quando elas foram dadas para o povo a partir da voz do próprio Deus. Então, Moisés havia subido até o monte Sinai, e Deus então pede para Moisés que Moisés desça do Sinai, reúna todo o povo, coloque todo o povo à beira do Sinai, e quando o povo está todo à beira do Sinai, Deus fala as 10 palavras, Deus comunica as 10 palavras do alto do monte, e todo o povo escuta essas 10 palavras. Depois, então, que o povo escuta essas 10 palavras, o povo olha para Moisés e diz: Moisés, não fale mais o Senhor conosco, mas tu fale conosco. Então Moisés sobe ao monte, recebe o restante da lei, desce e comunica esse restante da lei ao povo. Mas essas 10 palavras haviam sido dadas a todo o povo, era um contexto de aliança. Deus estava se aliançando com o seu povo. Ele já havia o liberto, ele já havia o criado, e agora ele estava chamando aquele povo para que pudesse ter um relacionamento sério para com ele. E ele estabelece então aquilo que são os 10 mandamentos. Nós sabemos, e nós vimos também no culto passado, que esses 10 mandamentos, eles foram resumidos pelo nosso mestre, pelo Rei Jesus, em 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pega esses 10 mandamentos e resume em 2 mandamentos. Por que ele faz esse resumo? Justamente porque esses 10 mandamentos eles eram divididos em 2 blocos. Do 1º ao 4º mandamento nós tínhamos o ensinamento de como nós amamos a Deus, e do 5º ao 10º mandamento nós temos o ensinamento de como nós amamos ao próximo. Então, quando Jesus, questionado pelos líderes da época de quais seriam os maiores mandamentos, Jesus resume em 2 mandamentos. Ele cita Deuteronômio 6,4, cita Levítico 19,18, e isso resume esses mandamentos, ou esses 10 mandamentos, em 2 mandamentos. Então, se nós queremos aprender a cumprir os 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos ordenou, que é amar a Deus e amar ao próximo, nós precisamos entender como amar a Deus e como amar ao próximo. E como que nós aprendemos como amar a Deus e como amar ao próximo? Justamente por meio do decálogo, justamente por meio dos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, verso 10, ele resume os 10 mandamentos dizendo que o resumo de todo o amor é o cumprimento da lei. Quer ver? Abre para a gente Romanos capítulo 10, verso 3, por favor. Não, 13, verso 10, perdão. Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o apóstolo Paulo resume o modo como nós amamos, sendo esse modo o cumprimento da lei. Então, se nós queremos aprender a amar, como a Bíblia tanto nos ordena, nós precisamos conhecer a lei de Deus, nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, porque eles é que vão definir o modo como nós amamos, tanto a Deus quanto ao próximo. E no culto de hoje, então, nós faremos a exposição do 1º mandamento. E o 1º mandamento é o mandamento que está dentro desse primeiro bloco, que nos ensina como nos relacionar com Deus.
É um bloco que nos ensina como nos relacionar com Deus. E esse mandamento, então, nos ensina como nós amamos a Deus. Então, esse primeiro mandamento, ele é o mandamento introdutório dos 4 mandamentos que nos ensinam como nós devemos amar a Deus. E esse mandamento, ele fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Queridos, a base para a relação que nós temos para com Deus é uma base de uma relação monoteísta. Do mesmo modo que o nosso casamento ele é monogâmico, a nossa relação para com Deus ela é monoteísta. Nós precisamos entender que se queremos amar a Deus, precisamos ter Deus como o único Deus de nossa vida. Nós não podemos ter outros deuses, nós não temos a possibilidade de adorar ou de ter outros deuses se queremos de fato amar a Deus. E quando a gente olha para esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, esse mandamento ele começa com uma clara proibição. A palavra inicial do mandamento é um sonoro não. Não terás outros deuses diante de mim. E é muito interessante porque quando a gente vai estudar um pouco o texto e a gente vai se aprofundar um pouco na questão da linguagem hebraica, do modo como os hebreus escreviam e entendiam algumas coisas, nós entendemos que esse sonoro não que é dado ali, nesse primeiro mandamento, ele é um não que ele estabelece uma proibição universal e atemporal. Porque para o judeu, para o hebreu, quando ele dava uma ordem negativa, quando ele dava uma proibição, existiam 2 tipos de proibições que eram dadas, ou 2 tipos de modos de proibição que eram dados dentro do contexto hebraico. A primeira era uma proibição que era chamada de apodítica, eu sei que é um termo complicado, daqui a pouco a gente vai falar. E a segunda proibição era uma proibição que era chamada de casuística. E essas 2 proibições, elas mudam pelo modo como a palavra não é escrita. Quando a palavra não, ela usa, ela é descrita com a palavra lo no hebraico, o L e o O, né, para nós, obviamente o hebraico não usa as nossas vogais e nem as nossas consoantes, mas ele tem ali uma transliteração que é dada para o nosso português. Então a palavra lo, quando o não é um lo ali, ele está estabelecendo uma proibição apodítica. E quando a palavra é um L, um E e um L, ele está estabelecendo uma proibição casuística. No caso desse texto aqui, a palavra que é utilizada para o não dentro do hebraico é a palavra lo, o L e o O, é a palavra lo. E essa palavra lo dentro do hebraico, ela estabelece uma proibição que não é uma proibição temporal, não é uma proibição casual, é uma proibição redundante, eterna, e é uma lei que é dada. É diferente de uma proibição casuística, porque uma proibição casuística, ela funcionaria mais ou menos do seguinte modo. Deixa eu tentar explicar isso, vamos lá. Eu olho, por exemplo, para a Renatinha e falo para a Renatinha assim: Renatinha, não pega essa cadeira. Isso eu estou estabelecendo uma proibição casuística. Não estou dizendo para a Renatinha que ela nunca mais vai poder pegar a cadeira de maneira nenhuma na vida, mas agora na hora do culto não pega essa cadeira. Então é uma proibição casuística. É diferente de eu estabelecer uma lei, uma norma, que proíbe todo mundo de pegar uma cadeira. E a proibição aqui não é uma proibição casuística, é uma proibição normativa. É uma proibição apodítica, é uma proibição que estabelece uma norma, uma lei para aquela nação. Não é que vocês agora, nesse determinado momento, nesse determinado contexto, não vão poder ter um outro Deus. É que agora eu estou estabelecendo uma norma que é eterna, imutável, e ela vai durar para sempre. Então, esse não que é utilizado aqui dentro do hebraico é um não que estabelece uma lei eterna. É uma lei imutável, é uma lei que é dada agora a todas as gerações, é uma lei que é dada agora aos homens. Então, ele começa estabelecendo uma clara proibição, é um sonoro não, não terás. Então, ele está estabelecendo uma lei, um mandamento. E ele continua nessa construção dessa proibição, desse mandamento, ele continua com a palavra terás. Então ele está proibindo o povo do quê? Ele está proibindo o povo de ter algo, de possuir algo. Então é não ter, você não vai poder ter alguma coisa. Tem algo que nós somos proibidos de ter, amém? É isso que Deus está proibindo aqui. Existe algo que vocês não podem possuir, algo que vocês não podem ter. Algo que vocês não podem, de maneira ou hipótese nenhuma,
ter em seus corações, suas vidas, enfim, algo que vocês não vão poder possuir. Então ele está estabelecendo uma proibição normativa. Na Nova Almeida Atualizada, ele vai colocar como tem a palavra, não tenha outros deuses, não terás outros deuses. Então é uma norma que proíbe a gente de possuir algo. E o que nós somos proibidos de possuir? O texto continua dizendo, outros deuses. Então há uma norma, uma proibição apodítica, não é uma norma casuística, não é um mandamento temporal, é um mandamento eterno. E esse mandamento eterno nos proíbe de possuir algo. Nos proíbe de possuir o quê? Outros deuses. Agora, o que são outros deuses? O que é um Deus? O que é um Deus? Quando a gente pega o dicionário de português, ele vai colocar assim, ó, infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. Eu queria que a gente prestasse atenção nessa última frase. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Então, segundo o dicionário de português, um Deus, ele é uma causa necessária ou ele é um fim último para tudo que existe. Se Deus não existe, nada existe. E se Deus não existe, nada tem propósito, nada tem sentido, nada tem nenhum telos, nenhum objetivo que nós devemos alcançar. Então, a palavra Deus no dicionário de português, ela é definida desse modo. Nós não podemos ter outros deuses. Agora, aquele mandamento, então, estava impedindo aquele povo de possuir uma outra entidade ou um outro ser que seja a causa necessária ou o fim último para tudo que existe. E aqui fica uma pergunta para nós. Nós temos apenas Yahvé como nosso Senhor? Nós temos apenas o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Deus? Ou nós temos na nossa vida outras causas que são necessárias para a nossa existência? Nós temos também em nossa vida outras causas que são necessárias para o fim da nossa vida? Ou Deus é a única causa necessária para a nossa existência? Ou Deus é a única causa ou único fim necessário para a nossa vida? Nós temos outras coisas que são para nós uma causa necessária para a existência? Existe algo em ti hoje que se fosse tirado você perderia o sentido da sua vida e você se mataria por causa desse algo? Existe algum outro fim que se fosse tirado da tua vida, alguma coisa hoje que se fosse tirada da tua vida, perderia completamente o fim da tua vida, o sentido da tua vida, você perderia o motivo de existir? Porque se existem coisas hoje que competem com Deus nesses dois aspectos, essas coisas elas se constituem como um Deus. Se existem coisas hoje que sem elas eu não posso viver, sem elas eu não posso existir, isso define um ídolo, isso define um Deus. E era isso que Deus estava proibindo aquela nação de ter. Ele estava proibindo aquela nação de ter outros deuses, outras causas necessárias para a sua existência, ou outros fins necessários para a sua vida. E essa é uma boa definição para a gente poder definir, para a gente poder sondar o nosso coração para ver se nós temos outros deuses, além do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, ou se nós adoramos apenas de fato Yahvé, apenas Yahvé é o nosso Deus, apenas o Senhor é o nosso Deus, o Deus triuno revelado nas Escrituras é o nosso Deus. Nós temos uma tendência, gente, de acreditar que o simples fato de nós não nos prostrarmos diante de algumas estátuas faz com que nós não sejamos idólatras. O simples fato de que nós não temos estátuas colocadas aqui, nós não nos prostramos diante dessas estátuas, faz com que nós, então, agora não sejamos idólatras. Criticamos outras tradições religiosas, e com mérito, nós temos que criticar, isso está errado mesmo, a adoração de estátuas, mas criticamos às vezes outras tradições religiosas por causa dessa idolatria, mas não percebemos que a idolatria não consiste apenas em uma adoração a estátuas feitas de madeira, de pau e de pedra. A idolatria, segundo a Bíblia, ela pode ser realizada no coração. Abre comigo Ezequiel, capítulo 14, verso 3, por favor. Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Olha só. Filho do homem, Deus agora dando uma palavra a Ezequiel, profeta. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me
interroguem. Então, veja a palavra de Deus agora dada ao profeta Ezequiel. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Então, a idolatria ela não consiste apenas em uma adoração externa. Não consiste apenas em se prostrar diante de uma estátua, diante de um ídolo. A idolatria consiste em criar ídolos no nosso coração. João Calvino, o grande reformador, ele escreveu: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Frase famosíssima desse teólogo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós precisamos entender algo, gente. O povo de Deus é chamado para viver de um modo diferente dos outros povos. Esse era o papel da nação de Israel naquele tempo. Porque Israel, quando foi liberta do cativeiro da escravidão do Egito, era um cativeiro no Egito, quando eles foram libertos dessa escravidão do Egito, eles estavam sendo libertos de uma determinada realidade, e eles iriam agora herdar uma terra. Iria ser expulso um povo de uma terra para que aquela terra fosse dada para Israel. E Israel agora teria a responsabilidade de ser diferente dos outros povos. Então eles deveriam ser diferentes tanto do Egito, de onde eles foram tirados, quanto dos cananeus, aonde eles seriam enxertados. E qual era a característica tanto dos egípcios quanto dos cananeus? A característica tanto do Egito, dos egípcios quanto dos cananeus, era o politeísmo. Eles eram adoradores de inúmeros deuses. Haviam vários deuses erguidos, vários deuses colocados em todas essas nacionalidades, em todas essas nações. Só que agora Israel seria tirada desses lugares e seria colocada numa terra, plantada numa terra, para que ela fosse diferente. E nós, como povo de Deus, somos chamados para sermos diferentes. Somos chamados para não sermos como os povos de onde fomos tirados. E qual é o problema, muitas vezes, que nós temos no contexto atual? É porque as pessoas, elas olham para o contexto atual e as pessoas, elas pensam que por nós estarmos vivendo dentro da modernidade, nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que não é religiosa. É muito comum que as pessoas olhem para a sociedade que nós vivemos e as pessoas dizem: não, mas o Brasil não é politeísta. O Brasil não é politeísta, não é uma nação com muitos deuses. É muito comum que nós olhemos para as nossas sociedades, né, para as nações hoje espalhadas na terra, e a gente diga: não, essas nações não são politeístas como o Egito era, não são politeístas como Canaã era. Mas a pergunta que eu faço é: será que não são? Será que as nossas nações modernas não são politeístas? Será que nós somos tão diferentes assim daqueles povos do passado? Será que somos tão melhores do que eles? Será que somos tão mais evoluídos do que eles? E a resposta que eu tenho para isso é que não. Os povos modernos são tão religiosos quanto os povos antigos. Por quê? Porque Deus, ele colocou dentro do homem aquilo que os teólogos chamam de sensus divinatis, ou senso do divino. O homem foi criado para adorar. O homem foi criado como um ser religioso. O homem, ele não é apenas o homo sapiens, o homem que pensa. O homem é o homem religioso, o homem é o homem que adora. Não existe uma civilização que existiu no mundo até hoje que não tinha uma religião. Todos os povos sempre foram religiosos. E será que os homens modernos não são? Será que a modernidade excluiu a religião, como de fato as pessoas achavam que ela iria excluir? Nietzsche disse que Deus morreu. Será que realmente Deus morreu? Será que a religião foi excluída da sociedade moderna? Ou será que ela foi apenas travestida através da modernidade de um secularismo religioso? Porque a grande realidade que nós vivemos hoje é que nós vivemos realmente numa sociedade secular. Só que o secularismo é a religião da nossa sociedade. E o secularismo, ele é uma religião que tem muitos deuses. O secularismo, ele tem deuses, por exemplo, que prometem uma redenção cósmica. Quando se olha, por exemplo, algumas ideologias, você vai pegar os comunistas dizendo que eles vão instaurar na Terra um paraíso de igualdade. O que é isso? Isso é uma idolatria. Eles acreditam que vão trazer uma salvação por meio de uma ideologia. Isso é religião. Quando você vai olhar para o transhumanismo, não, nós iremos mudar o homem através da tecnologia. O homem irá viver não sei quantos anos por causa da tecnologia. O que é isso? Isso é religião. É as pessoas querendo redimir o mundo por meio do secularismo. Então a sociedade secular, ela tem inúmeros deuses. Ela tem deuses de salvação pessoal. Por exemplo, eu acho que a medicina moderna ela vai me salvar. Eu acho que a psicologia moderna ela vai me salvar. Então nós criamos várias outras religiões travestidas de secularismo.
Nós pensamos que as artimanhas humanistas que o homem criou, elas vão nos salvar. Então a nossa sociedade não é menos idólatra do que aquela era. A nossa sociedade não é menos religiosa do que aquela era. A religião apenas foi travestida. Ela apenas foi alterada, ela apenas foi mudada. Hegel, ele disse algo, ele disse o seguinte: reverenciar o Estado como uma divindade secular. Isso é religião. O homem moderno, ele não é menos religioso do que era os homens do passado. Ele continua tendo muitos deuses, muitos ídolos. Nós temos ídolos de segurança, de estabilidade, a riqueza, o estado de bem-estar social, tudo será provido pelo Estado, tudo será provido pela segurança do dinheiro, da minha conta no banco. Então nós temos hoje inúmeros deuses que são colocados como entidades, mas que o homem moderno acredita que não são deuses. O homem moderno acredita que ele é superior aos povos do passado. Você já não ouviu as pessoas falando, não, porque a gente é diferente dos povos do passado. A gente não é religioso como eram os povos do passado. A minha pergunta é, será? Será que o homem moderno não é religioso como eram os povos do passado? Porque é impossível que o homem não seja religioso, gente. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia fala que a grandeza de Deus se revela do céu. Então, todo homem ele é religioso, todo homem sabe que Deus existe. Esse negócio que as pessoas acham que Deus não existe, todo homem sabe que Deus existe. Mas os homens suprimem o conhecimento de Deus pela mentira, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 1. Eles suprimem esse conhecimento, eles dizem, não, se Deus existe, eu vou criar o meu próprio Deus para mim não adorar o Deus verdadeiro. Então o homem começa a criar ídolos. Ídolos que vão tomando conta da sociedade. E aí quando a gente olha para o contexto em que Israel foi tirado, que Israel deveria agora ser diferente daqueles povos, essa mesma aplicação, ela vai se dar agora para a igreja. A igreja também precisa ser diferente do local de onde ela foi tirada. Todos nós fomos tirados do Egito, amém? Fomos arrancados da escravidão do pecado. E Deus agora nos chama para sermos diferentes desse local de onde nós fomos arrancados. Diferentes do local de onde nós fomos tirados. E como que o politeísmo se manifestava nas sociedades da época? O politeísmo ele se manifestava por meio de uma compartimentalização da vida. O que é uma compartimentalização da vida? O politeísta ele chegava e ele dizia assim, olha, beleza, meu filho está doente, o que eu preciso fazer? Eu preciso cultuar o Deus da cura. Correto? Aí o politeísta ele olhava e ele dizia assim, não, está muito tempo sem chover, o que eu preciso? Eu preciso cultuar o Deus da tempestade. Então, como que o politeísmo se manifestava? Ele se manifestava por meio da compartimentalização da vida. A vida era toda compartimentalizada. Você não tinha um Deus que cuidava de todas as esferas da vida. Você tinha um Deus para cada esfera da vida. Será que isso não é uma realidade dentro da igreja hoje, às vezes, também? Será que os cristãos não cultuam um Deus no domingo e na segunda-feira tem um outro Deus a qual eles cultuam? Seja lá qual for esse Deus, o trabalho. É o trabalho que vai me dar o meu sustento, não é o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve trabalhar, é um mandamento de Deus trabalhar. Mas é o trabalho que vai me dar o meu sustento ou é o Senhor? Será que a gente não tem outros ídolos durante a semana? Será que a gente não adora outros deuses durante a semana? A nossa família, pessoas. Será que a gente não cria ídolos no nosso coração sem os quais aqueles nós não teríamos motivo para existir, viver? É incrível, gente, quando a gente começa a estudar a história de alguns homens do passado. Por favor. O filho com certeza é o mais difícil. e os filhos são bênção do Senhor, a gente não pode confundir as coisas. São herança de Deus, presente de Deus. Mas eles derivam do Senhor, não é o Senhor que deriva deles. Né? Então essa é a questão, eu não posso compartimentalizar a vida. Eu não posso achar que eu tenho um Deus em cada área. Não, eu tenho um Deus que cobre todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter um Deus que é Senhor sobre tudo. Senhor sobre a minha família, Senhor sobre o meu trabalho, Senhor sobre a minha empresa, Senhor sobre a minha igreja, Senhor sobre o meu ministério, Senhor sobre todas as áreas da minha vida, Senhor sobre os meus pensamentos, minhas ideologias, Senhor sobre a minha visão de mundo. Eu enxergo o mundo a partir de que ótica? A partir de ideologias
ou eu enxergo o mundo a partir da Bíblia? A partir do que a Bíblia estabelece como verdade, como norma para a sociedade, para o mundo e para todas as coisas. Então é muito fácil da gente adorar outros deuses, gente. É muito fácil da gente cair num politeísmo, e é muito fácil da gente cair num politeísmo sem saber que nós somos idólatras. Achando que, na verdade, estamos adorando apenas um Deus. Por quê? Porque compartimentalizamos a área da vida. A gente olha, por exemplo, e fala assim, não, a política a Bíblia não tem nada para falar, então eu vou adorar aqui o meu ídolo político e deu. Não vou ver o que a Bíblia tem para falar sobre política. Religião e política não se misturam. Quem já ouviu essa frase? Não, isso aí não se mistura. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Política, a Bíblia não fala nada. Então, a Bíblia ela só fala da minha salvação pessoal. É só da minha salvação pessoal que ela fala. Então, eu adoro Jesus para mim ser salvo, mas na política eu posso ter qualquer ideologia, eu posso acreditar em qualquer coisa. Não é assim que funciona. Não, eu adoro Deus da Bíblia, mas dentro do conhecimento eu acredito que é a ciência que fornece conhecimento, não a Escritura. Então eu adoro ao Deus da Bíblia, mas eu acredito que o que a ciência dita como norma é a verdade, não a Bíblia. E aí começa a misturar um monte de coisa. Evolucionismo teísta, aí começa um monte de loucura, um monte de coisa que a galera vai misturando. Então eu preciso entender, eu adoro o Deus da Bíblia e única e exclusivamente o Deus da Bíblia, ou eu adoro a outros deuses? É a Bíblia que é a minha norma para a vida em todas as áreas? Ou ela é a norma na minha vida só para a minha salvação pessoal? Só para a salvação da minha alma? Eu vou na igreja no domingo para mim poder ir para o céu. Eu vou no domingo na igreja para mim poder ir para o céu. Porque daí a minha alma está salva, eu posso viver a minha vida ali como um politeísta. Tenho minhas ideologias, meus pensamentos, meu jeito de enxergar a vida, eu acredito as coisas como eu quero. Isso não influencia na minha salvação, porque Jesus não morreu para mudar o cosmos, a realidade, Ele morreu para me levar para o céu. Essa é a ideia da galera. Jesus morreu para me levar para o céu. Não, Jesus morreu para redimir o cosmos. Jesus morreu para ser o Senhor de todas as coisas. Toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E a Bíblia fala que todo joelho deve se dobrar diante de Jesus Cristo. A Bíblia ela fala que todo pensamento tem que ser levado cativo ao Rei Jesus Cristo. Então Jesus morreu para ser o Senhor de tudo. O Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem que ser o Senhor das minhas paixões. O Senhor dos meus afetos. Aonde que eu encontro prazer para a minha vida? É nas drogas, é no sexo, é em outras coisas, ou eu encontro prazer no Senhor? O Senhor é o prazer da minha vida. Aonde que eu encontro, então, fonte de conhecimento para a minha vida? É em várias outras coisas ou é no Senhor, na sua palavra? Então a gente precisa entender que Jesus morreu para ser o Senhor de tudo. De tudo. E é isso que o primeiro mandamento coloca para nós. Não terás outros deuses diante de mim. Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nós precisamos nos colocar como sendo totalmente dele e deixarmos que ele seja a base da vida inteira. Inteira. Não só de algumas áreas. Não. Pô, Jesus é bem top, assim, eu gosto de Jesus e tal. Mas ele não é o Senhor também da minha empresa, do meu trabalho. Não é o Senhor dos meus valores, dos meus recursos. Ele não é o Senhor da minha vida financeira. Não, isso aí eu conquistei só com a força do meu braço. Isso aí é porque eu estudei muito. É porque realmente eu sou um cara muito capaz, então eu construí. Então isso aí não tem nada a ver com Jesus, isso aí tem a ver comigo. Né? Então, será que Jesus, Ele é o Senhor de tudo? Será que nós não temos outros deuses além do Senhor? Será que Ele governa todas as áreas da nossa vida? Ou será que nós temos compartimentalizado as áreas de nossa vida como os antigos cananeus e como os antigos egípcios? Temos compartimentalizado as áreas de nossa vida? Ou Jesus é realmente Senhor de todas as áreas de nossa vida? Ele é o mestre de tudo e de todos? Será que Ele é? Essa é uma aplicação que tem que ficar para nós. Nós precisamos estar debaixo do domínio único do Redentor e do Salvador de toda a terra. Único do Redentor e do Salvador de toda a terra. Recentemente eu li um livro que eu indico para quem quiser estudar um pouco sobre esse assunto. O nome do livro é de um autor chamado Stephen Perks. E ele escreveu um livro chamado Adoração a Baal Antiga e Moderna. E ele faz uma comparação entre os postes, os altos que foram permitidos dentro de Israel e a adoração da igreja hoje, os ídolos que a igreja permite que sejam adorados hoje. É bem legal, vale muito a pena a leitura do livro. Mas essa é uma pergunta que fica para nós. Realmente o Senhor é o nosso Deus? E aí é muito interessante porque o que ele faz? Ele fala o seguinte: não terás outros deuses. Então a gente acabou de trabalhar o que são outros deuses. E ele continua falando o seguinte: diante de mim. Essa palavra diante de mim,
ela significa literalmente perante a minha face. Literalmente perante a minha face. E o que acontece, gente? Toda idolatria que é cometida, ela é cometida diante da face de Deus. A face de Deus, ela enxerga tudo. Não tem nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Lembra do salmista falando: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Então, toda idolatria que é cometida, ela é cometida diante da face de Deus. Ela é cometida diante da presença do Deus vivo. E isso é muito grave, gente. Por que isso é muito grave? Porque a idolatria é o equivalente ao adultério, só que numa esfera espiritual. Né? Nós somos chamados a ter um relacionamento monogâmico, não posso trair minha esposa, correto? Não posso traí-la em pensamentos, não posso traí-la. Mas é possível você trair a sua esposa em pensamentos sem que ela saiba, correto? É até mesmo possível você trair a sua esposa no ato sem que ela saiba, correto? Agora, toda idolatria é adultério espiritual cometido diante da face do Senhor. Não é oculto aos olhos de Deus. É como um adultério cometido na frente da outra pessoa. Cara. É um negócio extremamente grave, é um negócio extremamente complicado. Abre comigo Hebreus capítulo 4, verso 13. Olha só. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não há, olha só, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Diante da presença de Deus nós estamos todos desnudados. Estamos nus diante de Deus. Estamos nus diante dos seus olhos. E sempre então que nós cometemos idolatria, a cometemos na face de Deus, ou diante da face do nosso Senhor. Então, gente, não importa se o nosso altar é de pedra, ou se ele é um altar digital, não importa se a gente tem um templo ou um smartphone, sempre que algo assume o lugar de Deus, nós estamos cometendo idolatria. Nós estamos cometendo um pecado grave contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. E qual que é a conclusão, então, que a gente pode chegar de tudo isso? Basicamente, 3 conclusões que nós construímos aqui diante desse discurso. Primeiro, a idolatria é adultério espiritual. A idolatria é trair a Deus. É trair o nosso Senhor. É trair o nosso amado, aquele que nos amou, aquele que se entregou na cruz por nós. A idolatria é trair a esse Deus. Segundo aspecto, a idolatria nos impede de cumprir o primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então a idolatria nos impede de amar a Deus. A idolatria faz com que não amemos a Deus. Não tenhamos um ato de amor para com o Senhor. Nós não amamos a Deus quando somos idólatras. E é muito engraçado porque as pessoas elas querem resumir tudo hoje ao amor. Não, o importante é o amor. Beleza, o importante é o amor, mas o que define o amor? Como se ama? Está aqui como se ama. Não terás outros deuses diante de mim. Terceiro aspecto, a idolatria ela é sempre cometida diante da face de Deus. Sempre cometida na presença de Deus. Nunca Deus está com os olhos tapados para aquilo que estamos realizando. Então, a Bíblia ela é muito clara em nos dar ordenanças diretas para que nós venhamos a fugir da idolatria. Olha o que os apóstolos escreveram. Abre comigo 1 João capítulo 5, verso 21. 1 João capítulo 5, verso 21. Olha só. João escreve o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 10, 14. Coríntios 10, 14. Fala assim:
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, esse assunto não é um assunto só do Antigo Testamento. Nós estamos vendo os apóstolos aqui lidando com esse assunto. João dizendo, amados, guardai-vos dos ídolos. A gente vê Paulo dizendo, amados, fugi da idolatria. Fujam da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é um pecado gravíssimo cometido contra a face do nosso Deus. Agora fica uma grande pergunta para nós. Se nós somos, por natureza, seres religiosos, e nós o somos, ok? Nós o somos. Eu, antes de me converter, eu achava que eu não era religioso. Hoje, quando eu olho para trás, eu via que tudo aquilo que eu acreditava era uma religião. Eu era alguém completamente envolvido em uma religião a partir de ideias, ideologias que eu tinha, que eu acreditava que essas ideologias elas iriam mudar o mundo, iriam melhorar o mundo, iriam transformar o mundo, iriam transformar a realidade. E eu também era um idólatra em relação aos prazeres que eu buscava para satisfazer os desejos da minha alma. E aqui vai um outro ponto. Sempre que nós somos idólatras de nós mesmos, adoramos a nós mesmos, porque estamos buscando um benefício próprio. Estamos buscando algo para nós. Estamos buscando um prazer para nós. Nós estamos buscando algo que seja colocado como benefício para nós. Então, como que a gente pode vencer a idolatria, gente? Como que a gente pode lutar contra a idolatria? Como que, de fato, nós podemos não ser idólatras, sendo que nós temos tantos deuses travestidos pelo secularismo? Coisa que a gente olha, ela não está com cara de Deus. Não é uma estátua, né? Mas aquilo ali constitui um ídolo. E como que a gente pode fugir da idolatria? Como que a gente pode, então, vencer a idolatria? E a resposta para isso é uma só. Isaías 45, 22 fala assim, não precisa abrir. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como que eu fujo da idolatria? Como que eu venço a idolatria? Só existe um jeito de vencer a idolatria. Você precisa olhar para o único Deus verdadeiro que existe. Você precisa olhar para o Filho de Deus que foi transpassado no madeiro e morreu pelos teus pecados. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra. Por que é necessário que nós olhemos para o Filho de Deus para que sejamos salvos da idolatria? Porque o Filho de Deus, em sua glória, ofusca todos os falsos deuses. A glória do Filho de Deus ofusca todos os falsos deuses. Quando você contempla a face de Cristo Jesus, todos os outros deuses perdem os seus valores para você. Você começa a ficar que nem o apóstolo Paulo, que disse, eu considero tudo como esterco, tudo como perca, por causa de Cristo a quem eu me encontrei. Então, quando você olha para Jesus, quando você realmente vê Jesus Cristo, você olha para o Filho de Deus, e o Filho de Deus, ele é belo aos teus olhos, ele revela a sua glória para você, todos os outros deuses são ofuscados em sua glória, gente. Todas as outras ideologias, elas são ofuscadas diante da palavra de Deus. Todos os outros conhecimentos são ofuscados diante do conhecimento de Deus. Tudo aquilo é ofuscado agora pelo brilho da glória do Filho de Deus, no qual o apóstolo Paulo escreve que estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e do entendimento. Olha o que ele vai falar em Colossenses 2, 2, 3, não precisa abrir. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então olha isso aqui, o apóstolo Paulo está olhando, ele está dizendo o seguinte, ei, eu oro para que o coração deles seja confortado, vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção de entendimento, para que eles entendam o mistério de Deus. E aí ele resume o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E aí ele fala no verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo contém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele que tudo isso está oculto, é nele que nós precisamos mergulhar. Ele é a fonte de todo bem, ele é a fonte de toda glória, ele é a fonte de toda beleza, ele é a fonte de toda majestade, ele é a fonte de todo conhecimento, ele é a fonte de toda sabedoria. E é por isso que eu preciso olhar para Cristo. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra.
Porque Cristo destrona os falsos deuses. Ele destrói os falsos deuses. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1:3 vai falar isso. Ele é o resplendor e a glória de Deus. Ele fala assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Cristo é o resplendor da glória de Deus. Como que eu fujo dos ídolos? Olhando para a glória do Deus verdadeiro. Porque a glória do Deus verdadeiro atrai meu coração para Ele. Eu sou atraído então para Ele, eu sou levado para Ele. Você começa a olhar para Jesus e você começa a olhar para as outras coisas. Cara, é que nem tu botar uma Lamborghini do lado de um Chevette destruído. Não tem comparação. Só para quem gosta de carro velho, né? Mas não tem comparação. A glória, a grandeza, a diferença que existe entre um e outro. Ele é muito maior, gente. Ele é muito mais belo, muito mais sublime, muito mais excelso. Você não precisa dos deuses desse mundo. Você não precisa do secularismo. Você não precisa adorar outras coisas. Você tem um Deus verdadeiro e bondoso. Você tem um Deus que é de verdade. Todos os outros deuses são falsos, são mentiras, são ídolos, são feitos pela imaginação dos homens. A Bíblia fala que por detrás de todo ídolo há um demônio. Você não precisa desses ídolos, você não precisa dessas ideologias, você não precisa dessas mentiras. Você precisa somente de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é poderoso. Nele está tudo escondido. E nós precisamos desejá-lo, amá-lo. É o único jeito que a gente tem de fugir da idolatria. É o único jeito que a gente tem de fugir da idolatria, gente. É amar Jesus acima de todas as coisas. É colocá-lo como a coisa mais importante da nossa vida. A maior primazia que nós temos. E aqui fica a minha pergunta para você. Qual é a coisa mais importante que tu tem na tua vida? Queridos, quando a gente começa a estudar a história de alguns homens do passado, a gente fica realmente envergonhado. Envergonhado. Recentemente eu mandei para alguns irmãos aqui, a história do autor do hino Sou Feliz com Jesus. Eu falei disso no domingo passado, talvez aqui não. Falei? Então, vou repetir. Não importa o que eu falei, vou falar de novo. Esse homem do hino Sou Feliz com Jesus, ele era um homem que tinha um filho e três filhas. E ele tinha uma empresa de sucesso, ele era um empresário, e o filho dele morreu. Depois que o filho dele morre, tem um incêndio em Chicago e ele perde todas as empresas que ele tinha, ele perde tudo que ele tinha. E aí, diante da falência, diante de toda a dificuldade que ele tinha, ele pede para sua esposa agora ir até a Europa. E na época tinha que atravessar de navio, demorava bastante a viagem, ela vai para a Europa. E no meio da viagem há um naufrágio e morrem as 3 filhas dele, sobra só a esposa. E aí depois de sobrar essa esposa, ela chega na Europa e ela manda uma carta. Quanto tempo que a carta demorava para chegar? Mais de mês, né? Então a carta chega para esse homem, quando chega para esse homem a carta, ele abre a carta e a carta está dizendo, estou bem, mas estou só. E aí esse homem pega um barco e vai para a Europa para ver a sua esposa. E quando ele está atravessando o oceano, ele chega num determinado local e o capitão do barco fala, olha, foi aqui que teve naufrágio das tuas filhas e foi aqui que elas morreram. E esse homem então compõe uma música chamada Sou Feliz com Jesus. Eu não sei o que esse homem viu, cara. Eu não sei qual era a convicção desse homem, eu não sei como que ele enxergou a glória de Cristo de tal modo que ele conseguiu compor essa música. E esse homem não estava ignorando o luto, a tristeza, não é nada disso. Ele estava triste, estava num momento extremamente triste, mas ele entendia que Jesus continuava sendo suficiente para ele. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de John Owen é conhecido como o príncipe dos puritanos. Um homem de Deus, cara, um teólogo robusto, um erudito, um homem extremamente usado por Deus. Ele foi um dos autores da Declaração de Savoy. E esse homem, ele perdeu 11 filhos e uma mulher. E ele nunca parou de pregar, gente. Ele nunca parou de pregar. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Que nós possamos fugir da idolatria, gente. Que a gente possa fugir dos ídolos, que a gente possa olhar para Jesus. Que Jesus possa ser a fonte necessária para a nossa vida, que Ele seja tudo que temos, tudo que somos, que Ele seja suficiente para nós. Que possamos enxergar a glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus que é expressa na face do Filho de Deus.
Eu sempre fico perguntando o que aqueles apóstolos viram, né? Porque você imagina, Mateus, Levi na época, Mateus, estava lá na coletoria de impostos, trabalhando, normal, cara, vivendo a vida. De repente Jesus aparece para ele e fala, vem me segue. O cara levanta e segue. O que ele viu? O que ele enxergou, cara? O que ele contemplou na face de Jesus? Qual foi a visão que ele teve do Filho de Deus? Nós precisamos ter uma visão elevada do Filho de Deus. Nós precisamos vê-lo como ele de fato é. O segundo mandamento que a gente vai trabalhar no próximo mês vai falar justamente sobre isso, cultuar a Deus da maneira correta, de fato como ele é, né? Então, que nós possamos ter um entendimento correto de quem é o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele revela a glória do Pai. E ele precisa ser o Deus de todas as áreas da nossa vida. Não compartimentalize a tua vida. Não busque Deus no domingo e outras coisas durante a semana. Busque a Deus como a base da tua vida, que Ele seja o sustento da tua vida, que Ele seja a tua esperança de redenção do cosmos, que Ele seja a tua esperança de salvação pessoal, que Ele seja a tua esperança de contentamento e alegria, que Ele seja a tua esperança de todas as coisas, que você não espere em outras coisas, mas que você espere no Senhor. Amém? Então, mais uma vez, gostaria de encerrar agora, né, lendo novamente o texto de Isaías. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os confins da terra. Amém? Gostaria de convidá-los a fechar os olhos, curvar a cabeça. Eu gostaria que a gente pudesse orar. Não precisa apagar a luz, nada, a gente vai cear daqui a pouco. Pode ficar sentado, não precisa levantar ainda, não. Eu gostaria de trazer três aplicações rápidas aqui para diferentes públicos dentro da igreja. Primeiro, caso você ainda não tenha um relacionamento firme com o Senhor e suas paixões estejam completamente desgovernadas, você tem muitos alvos, muitos deuses, eu quero te dizer, olha para Jesus, peça para que Ele se revele para você, ore e diga, Senhor, te revela para mim, revela a tua glória para mim, para que você possa ser salvo desse lugar de onde você está. Segunda aplicação, caso você esteja compartimentando a tua vida, esteja seguindo ídolos em seu coração, abandone esses ídolos, porque eles são adultério espiritual diante de Deus. Se volte para o Senhor, olhe para Ele, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele reordena a tua vida, Ele ajusta a tua vida. Em terceiro caso, caso o Senhor tenha sido teu único Deus, viva para Ele, cara, e viva para a glória dEle. Continue militando pela causa do Evangelho, continue lutando como um bom soldado de Cristo, continue trabalhando, continue indo, continue perseverando, não desista da caminhada, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidá-los a se colocar de pé.